Fala, fofuchos, beleza, gente? Tranquilinho? Seguindo aí agora hoje a nossa matéria, espero que esteja todo mundo bem em casa aí. Hoje a gente vai falar agora da segunda parte do que a gente chama de primavera fascista. Nós falamos aqui o surgimento do fascismo, falamos só para relembrar aqui toda a década de 30, principalmente aí 20 e 30, mas aí se fortalece mesmo na década de 30. Falamos aqui que nasce, né, na Itália com Mussolini, aí vimos aqui um modelo de Hitler. Aí eu expliquei aqui características, só relembrando aqui pra gente, expliquei características aqui do fascismo. Aí falamos aqui, por que fascismo é de direita? Aí falamos direita e esquerda. Ele tá principalmente, houve vários discursos, só relembrando aqui. Houve vários discursos aí, eu cheguei simples, cara. Direita e esquerda tá em relação a modo de produção, como a sociedade produz riqueza. Aí até falei aqui, se produz riqueza através de capital, dinheiro para comprar mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro, se trabalha com modo de capital, com propriedade privada, é sistema capitalista. Tá trabalhando com o sistema capitalista. Aí é direita, não significa que todo mundo de direita é fascista. Aí vem sistema ditatorial, partido único, tem toda uma superioridade, a questão da superioridade. Aí vem, né, é importante a gente perceber aí, essa visão aí da superioridade. De um lado, você tem aí, é importante você entender, que aí você vai entender, a gente falou aqui, ó, na Itália e na Alemanha, você tem aí um paganismo e um romanismo. A superioridade ariana, raça ariana, é superior, né, aquela visão de raça ariana. Eles não estão ligados ao cristianismo em si. Apesar da que a gente falou aqui do Tratado de Latrão, que a gente falou na Itália, você a todo momento você vê uma exaltação do Império Romano, tanto pelos italianos quanto pelos alemães. Vimos aqui que Mussolini foi um cara de esquerda, foi um cara que estava no Partido Comunista, estava no Partido Socialista, mas ele era um ultra esquerda e de repente ele vai para um ultra direita. Falamos de exemplos aqui, falamos aqui, ó, que os extremos são, a gente até brinca assim, as pontas da ferradura. É muito fácil pular da extrema esquerda para a extrema direita ou da extrema direita para a extrema esquerda. Isso é natural. Outra característica do fascismo é ultranacionalismo, nacionalismo acima de qualquer coisa, que na esquerda não tem, até porque a esquerda é antinacional. A esquerda tem uma ideia de globalismo. Pergunta para o cara assim, da onde você é? Ele fala, sou cidadão do mundo. Ele não se apega à nação. Para quem está fazendo sociologia comigo, ou até quem não está fazendo sociologia comigo, está vendo aqui, né? Conter a construção do ideal de nação. Nação é uma ideologia, não existe no mundo físico. É um conceito ideológico. Tranquilo até aí? Então, só você perceber que a esquerda ela não carrega essa coisa de nação. A nação brasileira, ele não tem esse apego de nação. Ele é um cidadão do mundo. A esquerda ela não tem essa coisa do ultranacionalismo. Nem nacionalista ela é. Nem essa característica nacionalista ela tem. A direita ultra, né? A direita extremista, extrema direita, ela é ultranacionalista, ela leva o nacionalismo ao extremo. Aí tem a xenofobia, o ódio aos estrangeiros, o racismo, todo esse processo. Aí lembrando aqui que na Itália, como a gente viu aqui, na Itália e na Alemanha, você tem essa visão romanista aí. Aí falamos aqui de Hitler, que ele mistura um paganismo hindu com a utilização lá da suástica,
é a ideia da evolução, de uma raça superior, uma raça pura. Os hindus trabalham com castas, né? Olha aí, ó, uma casta não pode nem encostar na outra, então ele carrega essa visão também. Isso aí é bem propício para o ideal dele. Você tem lá a suástica, mas tem todos os símbolos romanos. Aí falamos aqui sobre as teorias do Menkef, a teoria da raça ariana, do arianismo, da raça pura, o terceiro Reich, o ideal do terceiro Reich. Vimos aqui a teoria da continentalidade, teoria do espaço vital, né, que marca a ideia deles de expansão do império, toda essa característica, beleza. Agora a gente vai ver os outros dois países da Europa fascistas, que eles não carregam esse arianismo, nesse paganismo. Eles são ultracatólicos. Eles estão ligados e enraizados demais com a Igreja Católica. Então, essa visão fascista, ela também vem toda com ultranacionalismo, partido único, a ideia de superioridade, mas aí a superioridade dos escolhidos, dos cristãos escolhidos, aqueles que nasceram escolhidos para poder governar a massa. A gente vai falar aqui, né, do Salazar, que ele fala ensinar para quê? Para as pessoas pensarem. Apesar de ser um professor de universidade, ele não faz escolas. A gente falou aqui, vai ver aqui hoje em Portugal. Por quê? Porque ele acha que existe uns escolhidos, os escolhidos por Deus, a Igreja Católica, todo um catolicismo aí forte, em Espanha e em Portugal. Então esse fascismo está ligado a um cristianismo católico. A ideia do povo escolhido. Sacou? É importante entender isso, o povo escolhido, aqueles escolhidos por Deus para governar a grande massa. Então aí a gente amarrar aqui. Só duas coisas que é importante a gente falar do nazismo, né, que é o fascismo alemão, que eu acabei não falando ali, três coisas importantes aqui. Primeiro, em 1933, Hitler manda-se queimar todos os livros das escolas e universidades dentro da Alemanha, e passa agora a produzir todos os livros que são utilizados no estudo dentro das escolas na Alemanha. Mostra aí uma característica básica de todos os fascistas: anticientificismo. Eles são anti-ciência. Porque se a ciência ela é o discutir, até eu falo para os meus alunos aqui, gente, não acredita no que eu estou falando não, duvide, vai pesquisar, vai buscar informações, busque informações concretas, veja que se eu estou falando aqui para você é real, se eu estou falando para você aqui está baseado em fontes físicas. A ciência trabalha com isso, ela trabalha com questionar, então você tem que duvidar. É duvidando das coisas que você passa a buscar novas respostas, e aí você faz as descobertas. E que é o que o fascismo simplesmente é contra. Não pense, Hitler pensa por você. Não pense, marche. Questionar é traição. Olha as frases da propaganda nazista, que você percebe que o questionar não está aí. Não faz parte do modelo. Então a ciência é perigosa para o fascismo, porque ela põe em xeque discursos fascistas. Eu até falei aqui da continentalidade, olha a história aí. Se Hitler tivesse certo, não existiria o Egito com as pirâmides, uma região de alto calor, com o povo moreno. Então não tem essa. A ciência ela põe em xeque as discussões fascistas. Daí todo líder fascista ser anti-ciência. Você não investir em ciência, querer desmentir a ciência, porque vai de encontro ao discurso dele. Você tem que acreditar nele, você não tem que acreditar na ciência. Você tem que acreditar em Hitler acima de qualquer coisa. Ele é o dono da verdade. Ele sabe todas as coisas, ele é o escolhido, ele é o Führer.
é o facho de luz dado para a gente, né? É o nosso Messias, é o nosso profeta, entendeu? Importante entender essa estrutura. E aí você compreende que é anticientificista. Então, em 1933, ele manda queimar todos os livros do colégio e coloca só livros produzidos pelo nazismo. Inclusive, os professores, eles eram treinados para ensinar os alunos a reconhecer qualquer pessoa dentro de casa que falasse mal de Hitler ou do partido nazista. E se o aluno ele chegasse no colégio e dedurasse um pai, uma mãe, um tio que falou mal de Hitler ou do nazismo, a SS nazista ia lá, prendia e matava o cara. E o aluno ganhava uma medalha por isso. Então, olha, você ganhava uma medalha por dedurar um parente seu. Por quê? Porque Hitler está acima de tudo. Está acima da sua própria família. Então, esse discurso aí pátria, família, pátria, Deus e a família, que é o discurso de Hitler, né? Primeiro, olha aí, ó, quem está em cima, pátria. Deus e a família. A família é legal, mas se a família estiver contra Hitler, mata-se a família. Percebeu? Então é Hitler acima de tudo, não tem discussão. O Führer, o grande líder, está ali acima de qualquer coisa. Outra coisa, quando a gente vai ver aqui na Segunda Guerra Mundial, Hitler invade a Polônia, ele vai começar a dominar a Europa, ele vai criar, uns campos. Primeiro ele vai criar o gueto de Varsóvia. O que é o gueto de Varsóvia? Primeiro ele começa aquele discurso de, tá vendo? Os judeus são os grandes culpados. Quando ele sobe ao poder, o que ele vai fazer? Ele vai prender, vai tirar toda a riqueza dos judeus e entregar para o povo alemão. Pensa bem, tu tá pobre lá igual o Schindler, como eu falei. Tu tá pobre, de repente você ganha uma loja que era de um judeu, pô, cara, beleza. A vida começou a melhorar. Ele para de pagar a dívida do Tratado de Versalhes, ou seja, o dinheiro, a riqueza para de sair, ele abandona a dívida, para de pagar, pega o dinheiro, começa a investir dentro do país, pega toda a riqueza, prende toda a riqueza dos judeus e entrega para o povo alemão e pega esses judeus e coloca todos eles nos guetos de Varsóvia, que eram guetos, né? Ele pega bairros e mura os bairros, faz tipo uma grande cadeia e bota os judeus ali dentro. Aí a situação para o alemão começa a melhorar, a ter riqueza, aquela coisa. Ele viu, tá vendo como é que os judeus eram culpados? Tá vendo? Agora a gente tem que fazer com eles o que eles fizeram com a gente, escravizar a gente. Eles têm que pagar por tudo que eles roubaram da gente. Então ele começa a pegar os judeus dentro dos guetos e botar eles para trabalhar como escravos dentro das fábricas. E os alemães é isso aí, safados, desgraçados, roubaram a gente. Olha a política do ódio. Então ele desenvolve isso. Só que quando esse judeu ele já estava muito fraco, que ele não conseguia mais trabalhar, entendendo? Porque a alimentação era horrorosa, ele pegava esses judeus e dizia para o povo todo assim, gente, vamos expulsar agora eles daqui. Eles já pagaram a dívida, vamos mandar eles embora. Pegava esses judeus todos ferrados, magrelos, botavam dentro de um trem e mandavam para Deus me livre. Você na cidade, os alemães na cidade, olhavam os judeus entrando no trem e indo embora, pensavam o quê? Estavam sendo expulsos da Alemanha. Não estavam sendo expulsos da Alemanha. Eles iam para uma região remota, onde lá tinha um campo de concentração, onde soltava essa galera, ia para a câmara de gás, ele matava todo mundo e enterrava. A população não via, a grande população não sabia do Holocausto, que é esse assassinato dos judeus. Para a grande maioria da população alemã, os judeus tinham sido explorados no trabalho forçado, depois colocados em trens e mandados para fora da Alemanha. Lembre-se que a televisão, o rádio, o jornal, tudo era controlado por Hitler. Então a informação que as pessoas tinham era aquela informação que o Hitler queria que as pessoas tivessem.
Tranquilo? Então você entender aí, ó, primeiro para você entender a queima de livros, né, nas escolas em 1933 e o ensino de Hitler nazista, o que são os guetos, né, o gueto de Varsóvia, e o que o Holocausto, com o assassinato de milhares de judeus nos campos de concentração. Tranquilo até aí, gente? Só queria amarrar esse pedaço aqui pra gente. Eu tenho uma coleção, vou até botar aqui para vocês, que justamente o que marca esse período, o grande historiador, né, dessa época, chamado Erich Hobsbawm, quando ele tem vários livros, né, de história. E o livro que retrata todo esse processo de Segunda Guerra Mundial e aí que a gente está vendo agora, ele chama de A Era dos Extremos. Então você vai ter extremos aí. O grande fascismo aí e do outro lado o socialismo de Stalin, que a gente vai falar agora na Segunda Guerra Mundial. O Stalin também matou muita gente também. O Stalin é um ditador à la Hitler que entra do lado comunista. Você vai ter um cara aí que é tão perigoso também. Por isso daí a era dos extremos. O mundo está governado por extremos, extrema direita e a extrema esquerda. É a era dos extremos aí. É a era da intolerância, a falta de diálogo, a falta de democracia, a era da intolerância. Vamos lá, gente, tranquilo? Então, olha só, estamos fechando aqui, vamos começar a ver o Salazar em Portugal, com fascismo em Portugal, e para finalizar, a gente vai ver aí Francisco Franco, na Espanha aí, com a Guerra Civil Espanhola, que na verdade é um preceito para a Segunda Guerra Mundial. Lembrando, Portugal e Espanha não participam da guerra. Apesar de serem fascistas, eram países que estavam em declínio econômico muito, muito pobres. Portugal muito pobre e Espanha, além de ser um país em declínio, pobre, tinha passado por uma guerra civil, estava todo destruído, países que não tinham industrialização, viviam numa economia ainda agrícola, dependentes de colônias, então ficaram totalmente de fora. Na verdade, essa guerra aí é a guerra dos países industrializados. Então, apesar de serem fascistas, eles ficam de fora na guerra, eles ficam aí nulos. Ok? Vamos lá, gente? Partiu! Beleza, galera, vamos seguindo agora nosso conteúdo aí, né, da Primavera Fascista. Vimos aqui os países fascistas que tem como base aí o povo ariano, né, o germanismo, que foi a Itália aí e a Alemanha. Agora a gente vem para os países latinos, Portugal e Espanha. Vamos dar uma olhada aí. Primeiro vamos ver Portugal com Salazar. Salazar não se considerava fascista, mas não se considerar fascista não faz de você não ser fascista. Você tem que ter as características que te colocam ali dentro, né? E inclusive ele batia a boca. A gente vai dar uma olhada bem aqui. Salazar é uma figura aí, né, bem emblemática aí pra gente. Vamos ver aqui o que tem em comum aqui em Portugal e Espanha, que são países aí de características fascistas, mas aí vão ser, primeiro, modelos voltados ao cristianismo, à Igreja Católica. A Igreja Católica era muito forte, mão de ferro, dentro de Portugal e Espanha. Lembre-se o seguinte, você tem uma associação, primeiro você tem uma associação de papas que vem de famílias espanholas. Segundo, Espanha e Portugal foram grandes nações que a gente chama assim de impérios ultramarinos. Descobriram a América, a Espanha então com ouro, prata, riquezas. Portugal, a gente vê aqui no primeiro ano, com a colonização do Brasil, com avanços além mar, aí, essa estrutura toda, eram nações riquíssimas e cristãs.
No primeiro ano a gente viu o avanço protestante e vimos aqui que os países que fizeram a contra-reforma, inclusive com o retorno da Santa Inquisição, foram Portugal e Espanha. Só estou relembrando para você que ao longo da história da Europa, a Igreja Católica ela tinha força e mão de ferro dentro, da Espanha e de Portugal. Então era uma força muito presente nos dois países. Que na Alemanha já não era tanto, que na Itália, a gente viu aqui, já não aconteceu. Tem uma força, mas aí você tem um líder que não era, veio da esquerda, como a gente viu aqui, e ela não vai ter tanta essa força, porque vai se ligar muito mais a essa ideia ariana, que aí vem a formação do povo, italiano. Os latinos, eles já não estão ligados a isso, eles estão ligados ali à Igreja Católica. A estrutura da Igreja Católica como grande força ali para eles. Então é importante a gente ver isso. Segundo fator aí que a gente tem aqui, principalmente aqui, nessas duas nações, são nações que estão pobres. Houve toda a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, com o desenvolvimento aí tecnológico, científico e industrial, e esses países ficaram isolados. Eles não se desenvolveram industrialmente. Porque passaram a vida toda vivendo da riqueza que vinha das colônias. Então, eram países pobres, que ficaram pobres, foram empobrecendo aí, nesse momento, são países empobrecidos dentro da Europa. Então é importante a gente entender isso. Espanha e Portugal, de uma economia agrária, rural, ainda, com rei, com monarquia, com uma elite quase que feudal, mas uma elite aí, monárquica, que comanda essa economia e que vive de colônias da África, principalmente aí colônias da África, Portugal e a Espanha, colônias na América. Tranquilo até aí? É importante a gente entender isso. Então estamos construindo aqui para você compreender essa estrutura. O que vai acontecer? Em 1926, dentro de Portugal, você, que é um país que já está empobrecido, você vai ter aí uma derrocada da monarquia. E entra aí, em 1926, um governo militar, a ditadura militar. Essa ditadura militar, ela vem trazendo com o ministro da Economia um cara chamado Salazar. Vamos entender quem foi Salazar. Salazar era um jovem, classe média baixa, que estudou dentro da Igreja Católica, era seminarista, ele quase virou padre. Então a doutrina católica na cabeça dele era muito forte, era muito grande, então ele era católico realmente, ele quase virou padre, e fez faculdade de economia, e ele vai a trabalhar aí dentro desse governo militar. Esse governo militar ele vai se desenvolvendo de 1926 até a crise de 29, em que o país ele vai sofrer muito, e em 1933 os militares perceberam que o Salazar ele conseguiu equilibrar a economia do país. Como ele consegue fazer isso, André? Como ele consegue equilibrar a economia do país? Ele fecha o país. Ele é um protecionista. Ele evita a entrada de produtos internacionais. E ele vai fazer uma política
vai de novo apertar as colônias na África. É importante a gente entender isso porque Salazar vai governar de 1933 até 1968, quando ele morre. Mas o Estado Novo, que é o governo dele lá que ele desenvolveu, que é um governo fascista, ele vai se perdurar até 1974, com a revolta dos cravos, que é um governo ditatorial, só que aí você tem aí, ele vai construir uma estrutura onde você tem aí um presidente militar, e ele fica como um primeiro-ministro, olha aí, igual na Itália, na Alemanha. Então você tem um líder militar que ele é o presidente, você tem a eleição aí entre uma elite que elege um militar como presidente, que acaba sempre sendo a mesma coisa ali. Ele está trocando só de general, que tanto faz, porque trocava-se o presidente, mas o primeiro-ministro continuava sendo Salazar. Então é ele quem mandava. Ele era uma figura popular. Aí, vamos lá, as características aí. O culto aí ao estadista, ele tinha essa coisa do culto a ele. Não que ele se colocasse como o líder, né? Ele vendesse politicamente isso na propaganda, mas ele vendia essa ideia dele como o grande líder, defensor do Estado. A ideia de um Estado sobrenatural, a gente vai falar aqui, que se desenvolve a partir da religiosidade cristã católica. Então a gente vai dar uma olhada aqui e vai ver como é que isso acontece. Partido único, a União Nacional, ele vai controle do operariado, que ele cria o Instituto Nacional para o aproveitamento do tempo livre, ou seja, o operário não tem que fazer sindicato, tem que aproveitar o tempo livre para ir no dentista, jogar a bola, tomar um banho de piscina, Então, ou seja, ele acaba aí com isso. Ele cria um grupo paramilitar, que é a Mocidade Portuguesa, olha aí, igual os grupos fascistas, que é um grupo paramilitar que fazia treinamento militar de jovens do Partido Nacional, português, que você tinha essa garotada paramilitar aí, e tinha uma polícia de repressão portuguesa, que era a Polícia Internacional de Defesa do Estado. Então você tinha essa estrutura toda aí em que ele abafava, e ele fazia isso aí. É importante a gente entender o seguinte, vamos lá. Porque o movimento fascista, ele sobrevive aí à Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver esse movimento em Portugal e na Espanha. Porque esses países se permaneceram fora da guerra. Eles permaneceram neutros na guerra. A gente vai ver isso, é muito importante. Eles ficaram tão destruídos que mesmo tendo um governo fascista, ditatorial fascista, de cunho fascista, eles não tinham um poder industrial como a Alemanha e como a Itália. Então se mantiveram fora da guerra. Segundo, que eles estavam tão empobrecidos que eles necessitavam de suas colônias. Daí uma luta de se manter neutro para que nenhum dos países em guerra tentasse invadir suas colônias, porque delas eles sobreviviam. Tranquilo até aí, gente? Só para você perceber aí o Salazar, como ele tem essa característica aí. E eu coloquei aqui uma frase de Salazar, só para a gente analisar aqui, vamos dar uma lida,
para você entender esse caráter sobrenatural do Estado. Que às vezes muita gente fala, ele não é fascista, não sei o quê, porque você vai perceber agora. Vamos dar uma lidinha nisso aí? Partiu. O poder e soberania não vem do povo, e sim de Deus. Os objetivos da humanidade não podem ser alcançados em uma sociedade baseados na igualdade. O poder tem de ser manejado para alcançar o bem comum, o que não pode ser confundido com a vontade da maioria. Antônio de Oliveira Salazar. Vamos lá, galera. Beleza, a gente viu aí agora esse texto do Salazar. E duas coisas aqui que é importante a gente ver nesse texto aqui. Primeiro é que ele vem falar, o poder não emana do povo, e sim de Deus. Na verdade, aí, é importante a gente perceber aqui, vamos falar aqui, são duas coisas que a gente tem que discutir aqui com esse texto dele. Que mostram pra gente, aí fica claro pra gente o fascismo dele. Católico. Primeiro que ele é anticientificista, ele vai contra os iluministas, Rousseau, o poder emana do povo e vem para o povo, o poder não vem do sobrenatural. Ele quebra esse papo, ele está falando que o poder vem de Deus e não do povo. Então Deus dá esse poder para alguém, para um grande líder, e esse grande líder é que vai liderar a massa. Então você tem aí uma hierarquia de seres que são escolhidos por Deus para governar sobre a massa. Que aí vem com essa ideia. Então você percebe aí que você tem aí, não seria uma raça, não seria uma etnia superior, mas seria um grupo de escolhidos sobrenatural, uma elite escolhida pelo sobrenatural. Aí você tem aí uma hierarquia aí dentro da sociedade em relação a seres melhores do que outros. Então você tem aí essa característica presente aí. Outra, o Estado, ele está acima de tudo, porque o Estado é um presente de Deus. Então você tem esse Estado aí com uma coisa acima dos interesses da sociedade. Tranquilo até aí, gente? Outra coisa que ele fala, que aí o poder ele tem que ser usado para o bem das pessoas e tudo mais. Aí ele vai falar, o interesse das pessoas comuns nem sempre é o mais importante. Ou seja, é antidemocrático. Não tem uma discussão democrática aí. É partido único. É o governo dos escolhidos. Então, para você perceber aí como a gente tem essa estrutura. Tranquilo até aí, está vendo só basicamente Salazar. Lembrando aqui, que aí falamos aqui daquela juventude, a garotada portuguesa aí, que é a mocidade portuguesa, que recebia treinamento militar, aquela coisa toda. E o estudo, a educação em Portugal era muito pouca, e a ideia era que as pessoas não aprendessem nem a ler. Salazar dizia que se você ensina a pessoa a ler, ela começa a ler o que não deve. Para quem relembra a matéria do primeiro bimestre aí, a Igreja Católica, quando houve a reforma protestante, que as pessoas começaram a ler Bíblia, a ler os pensamentos, ela cria um índex, que era o índex probatório, que era livros proibidos pela Igreja Católica, que um católico podia ler. Então, para que ensinar a ler? Isso é tão forte em Portugal, tão forte, que quando termina a Segunda Guerra Mundial, que você tem um êxodo dos portugueses aí, que vão principalmente para a França e para o Brasil, surgem as piadas de portugueses. Aquela coisa de piada, português é burro. É que, na verdade, o português, quando chegava aqui, ele não sabia, a grande massa não sabia nem ler e escrever. Eles não tinham quase estudo nenhum. Tranquilo? Daí surgiam essas anedotas aí, e fazer essa coisa caricata aí do português.
principalmente no Brasil e na França, onde recebeu muito desses imigrantes aí. Tranquilo até aí, gente? Fechamos? Partiu! Vamos lá, galera, fechando aqui o nosso último movimento, né? O nosso último país aí da primavera fascista. Chegamos agora à Espanha, Vamos falar agora aqui da Espanha e com Francisco Franco e principalmente aí falar sobre a Guerra Civil Espanhola. Primeiro aqui, deixa aqui marcado já logo no começo aqui pra gente. A Guerra Civil Espanhola, ela é importantíssima pra gente, né? Primeiro, porque ela acontece já no início da Segunda Guerra Mundial, perdão. Ela já começa no início da Segunda Guerra Mundial. Outra coisa, ela é considerada o pontapé da guerra. A gente vai olhar aqui ela hoje e vai entender por que ela é esse pontapé da guerra. Por que ela marca esse pontapé aí da guerra. Segundo, ela é nela que você vai ter o surgimento de quase todas as tecnologias utilizadas aí na Segunda Guerra Mundial, tirando aí bomba atômica, todo esse armamento, essa tecnologia, a gente vai falar aqui, essa tecnologia de guerra utilizada aí na Segunda Guerra Mundial, ela é testada na Guerra Civil Espanhola. Então a gente fala aí que a Guerra Civil Espanhola é um prelúdio, é uma inicialização da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver aqui. Vamos dar uma olhada para a gente entender como isso acontece. Então é importante a gente entender essa estrutura aí. Vamos lá. Primeiro, agora já entendendo esse contexto aí, lembrando aqui do contexto que a gente falou da Espanha como um país ultramarino, colonial, que não industrializou, a gente falou aqui, ele era agrário, com uma elite monárquica, sem indústria, que vivia da riqueza, exploração das suas colônias na América. A gente vê esse país aí, à medida em que vai acontecendo a independência das colônias na América, a Espanha ela começa a cada vez mais empobrecer. Pensa que é um país que não é industrializado, ele vive de explorar riquezas nas colônias. À medida que as colônias elas vão criando independência, ela vai ficando cada vez mais empobrecida. Ela vai perdendo colônias aí, vai ficando cada vez mais empobrecida. Até chegar a um ponto que a gente vai ver aqui em que ela perde todas as colônias da América. Ela vai ficar só com Marrocos. Ela fica só com Marrocos lá e a necessidade de manter a colônia do Marrocos. A gente vai ver aqui. Então, vamos dar uma olhada aí nessa Espanha aí do século XIX. É uma Espanha dividida entre liberais, aqueles caras que já sonhavam numa industrialização do país, numa economia mais moderna e tudo mais, e você tinha aí os carlistas, os chamados de carlistas, que eram monarquistas, que sonhavam com uma monarquia absolutista, que defendiam uma monarquia absolutista. Então você tinha dois grupos aí, em que brigavam pelo poder dentro da Espanha. Eles eram os carlistas absolutistas e altamente católicos. Lembra que a gente falou aqui, a Igreja Católica tinha um poder monstruoso dentro da igreja, dentro da Espanha. E você tinha lá os liberais que já estão naquela visão moderna, científica, com aquela outra visão. Beleza. O imperador, o rei Fernando VIII, ele morre e com essa morte aí
vai vir o que a gente chama de Primeira Guerra Cartista, que ela acontece aí mais ou menos entre 1833 e 1840. Você vai ter aí os dois grupos, de um lado liberais, do outro lado cartistas monarquistas. Nessa Primeira Guerra aí, que é cartista, os liberais eles vão ganhar. Eles ganham a guerra, eles vão instalar. Só que há um grande meio que acordão aí. O que vai acontecer? Você vai ter aí um regime parlamentarista. O rei morreu, então você tem aí o filho dele que ainda não está na idade de governar. Então você vai ter regente. Então o que vai acontecer? Nesse período regencial, chega-se a um acordo em que você vai ter aí, liberais e cartistas se revezando no poder da regência. Então, quem governa aí a Espanha nesse momento é um regente que seria da cartista, outro regente liberal. Ele vai trocando a regência aí. Até chegar 1872, em que você vai ter a Segunda Guerra Cartista aí, que vai ser mais ou menos entre 1872 e 1876, com Afonso XII, o que vai acontecer? Afonso XII ele vai subir ao trono, com a morte do rei, sobe Afonso XII ao trono, liberais e cartistas vão brigar de novo, só que agora há um acordão aí de novo entre eles, e o que vai ser feito? Em vez de se ter uma monarquia absolutista, porque dentro dos cartistas você tinha um grupo, uma galera que era a favor de uma monarquia absolutista e você tinha uma galera que era a favor só da monarquia, queria manter a monarquia. Então, do lado dos liberais, fala assim, beleza, vamos montar aí uma monarquia então aí constitucional, onde você vai ter um primeiro-ministro, você bota lá o rei, mas agora você tem aí, vamos botar uma monarquia agora não absolutista agora, uma monarquia constitucional. Você tem agora um parlamento, você tem um rei, mas você tem uma constituição, e a gente tira esse poder absoluto do rei. Beleza, há esse acordão aí. Vamos entrar agora no século XX, e no século XX, com esse processo aí de perda das colônias, aí que no século XX todas as colônias espanholas elas são perdidas na América, então a Espanha aí entra numa profunda depressão econômica, você vai ter aí dois grandes lados aí de poder aí. De um lado, você tem os liberais, que agora, no século XX, depois das grandes revoluções, Revolução Industrial e aquela coisa toda, tal, e Estados Unidos e França, aquela coisa toda, a Revolução Francesa, e esse tipo de coisa, os liberais eles já estão com um pensamento já republicano. Então você tem aí liberais, republicanos, e tem um movimento anarquista dentro da Espanha. Do outro lado, você tem aí os carlistas, que agora buscam apoio com os militares. Eles acham que o imperador, que o rei, o rei ele não consegue governar muito bem e que há necessidade que os militares tomem o poder. E que esses militares eles conseguiriam industrializar a Espanha. Então aí, você vai ter um golpe aí em 1923, você tem um golpe militar dentro da Espanha, onde você vai ter aí o general Primo de Rivera, que ele vai tomar o poder.
Então o Afonso XIII, ele vai apoiar o general Primo de Rivera, que ele dá um golpe dentro da Espanha e ele toma o poder. E vai criar uma ditadura, suspende a Constituição, aquela coisa toda, e ele governa mais ou menos entre 1923 e 1930. Tranquilo até aí. Então você tem aí entre 1923 e 1930 uma ditadura militar governando aí uma suspensão, de direitos dentro da Espanha. Tranquilo? Beleza, então, gente. Vamos lá, continuando aí para a gente poder entender. Esse governo do Primo de Rivera, que a gente falou aqui, do general, ele vai até 1930, porque em 29 tem a crise de 29, e as economias no mundo, elas quebraram. Elas vão quebrar, e o Primo de Rivera ele não vai conseguir manter a economia da Espanha, e ele vai renunciar. Ele renuncia e o imperador ele mete o pé, o rei da Espanha mete o pé. Ele foge do país e o país entra numa convulsão, e em 1931 é proclamada uma república dentro da Espanha. Essa república ela é proclamada, e ela vem com toda uma visão nova. É interessante a gente entender isso. Quando essa república entra em 1931, é importante porque ela vem trazendo toda uma visão de modernização para o país, voto feminino, surge aí uma república, ela é federalista. Então, olha só, é importante você entender isso. Dentro da Espanha, a Espanha, quando ela se formou, a gente viu isso aqui no primeiro ano, quando ela se forma, ela absorveu vários pequenos reinos que eram obrigados a ficarem dentro da Espanha. Que reinos são esses? O Reino Basco, a Catalunha e a Galícia. Esses reinos aí, sufocados pelos espanhóis e obrigados, inclusive, até falei isso no primeiro, eu falei aqui, ó, o partido, só para lembrar aí, quem estudou comigo no primeiro ano vai lembrar aqui, eu falei até, inclusive, eu boto sempre isso na prova, o time Barcelona, ele é um time da Catalunha, Barcelona está na Catalunha. A Catalunha era um reino, e eles falam uma língua, que é o catalão, e que durante muito tempo foi proibido. Olha aí, só estou relembrando aqui matéria do primeiro ano de vocês. Olha aí, ó, que era proibido se falar a língua e tudo mais. Para você perceber que esses pequenos reinos aí que tinham sido absorvidos pela Espanha, quando chega na República em 1931, vira uma federação, uma república federativa. Então, esses pequenos reinos viram estados. E esses estados agora têm uma certa autonomia. Eles possuem uma certa autonomia. Que é interessante aí você ver isso aí. Que começa aí um desenvolvimento aí liberal e desenvolvimentista aí. Você tem aí progressista, com a República aí. O que vai acontecer? Quando chega em 1936, você tem aí o movimento cartista, ele vai se juntar com o movimento falangista. O Partido Falangista, ele é um partido que foi criado por José Antônio. José Antônio era filho de Primo de Rivera, aquele general que, quando o país faliu, ele abandonou, ele renunciou. Esse José Antônio, ele cria o Partido Falangista em 1933, e esse Partido Falangista é um partido fascista. Então esse partido fascista se junta com os cartistas, com os católicos, e você tem toda uma força aí que eles estão contra
essa república aí, né, espanhola. E que vai acontecer? Em 1936 vai haver o golpe. O general José Saranjurjo, ele vai dar o golpe, né, vai tentar dar o golpe e derrubar o governo republicano dentro da Espanha. Só que acontece o seguinte, dias depois do golpe, no início, né, do processo do golpe, aí, ele vai sofrer um acidente de avião e vai morrer, em Portugal, né? Ele sofre um acidente de avião e morre. E o movimento vai ficar meio perdido. O que vai acontecer? O general Francisco Franco, que estava na guerra do Marrocos, lá defendendo a colônia, ele vai acabar assumindo esse movimento do golpe, que vai se arrastar aí até 39, chama aí de Guerra Civil Espanhola. E vai acontecer o seguinte, o que é importante a gente entender, como a gente falou aí, ó, é importante você entender o seguinte, quando começa essa Guerra Civil Espanhola, países como Inglaterra, França e Estados Unidos, eles rapidamente se unem para dizer o seguinte, olha só, nenhum país vai se intrometer nessa guerra. Eles fazem um acordo e chamam também a Alemanha e a Itália, que esses 5 países aí fecham um acordo dizendo que não iriam se intrometer na Guerra Civil Espanhola. Iam deixar os próprios espanhóis decidirem como iria ser feito a tomada de poder. Se seria, se manteria uma democracia dentro do país, ou então o partido falangista, fascista, ia tomar o poder. Beleza até aí? Vamos lá. Para pensar o seguinte, estamos na primavera fascista, e a Alemanha e a Itália, elas já estão se preparando aí para dominar a Europa. Você já tem aí um movimento em Portugal. Essa expansão do fascismo está grande. Então, durante muito tempo, a gente vai ver aqui, quando a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial, que é a nossa próxima aula, foi muito interessante durante algum tempo, para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para a França, o fascismo. Porque o fascismo freava o desenvolvimento, a expansão comunista. Mas quando está chegando agora aí em 36 até 39, você vai perceber o seguinte, que esse fascismo também é expansionista. E agora esses países democráticos, capitalistas, democráticos e liberais, eles começam também a se sentir ameaçados pelo fascismo. O fascismo está se alastrando pelo mundo. Então o que acontece? Esses 5 países vão fechar um acordo de não participar da Guerra Civil Espanhola. Então a ideia é de não participar da Guerra Civil Espanhola. Beleza, só que Itália e Alemanha, eles vão quebrar o acordo e vão mandar armamentos para Francisco Franco. Então é importante a gente entender isso aí. A gente vai discutir agora aqui. Francisco Franco vai receber aviões, armas, todo equipamento novo militar que Hitler preparava, desenvolvia, ele mandava para Francisco Franco para ele testar isso na Guerra Civil Espanhola. Percebeu? Isso acontece. Quando começa a acontecer isso, a própria União Soviética, ela também começa a mandar equipamentos. Ela vai fazer aí uma convocação de jovens do mundo inteiro para poder ir lutar contra o fascismo dentro da Espanha. Então você vai ter aí uma reunião de uma juventude no mundo inteiro. Vão norte-americanos, jovens brasileiros, muitos brasileiros partiram daqui
e foram para a Espanha para lutar na Guerra Civil Espanhola contra o fascismo e a favor da democracia, né, dentro da Espanha. Inclusive é importante isso porque, pelo que me parece, aí esse ano vai cair, né, no Enem um livro do George Orwell. Ele participou, George Orwell, ele foi uma das pessoas que foi patrocinada aí, que foi convocada pelo Partido Comunista da União Soviética para ir para dentro dessa guerra aí, para lutar, né, contra o fascismo dentro da Espanha. Tranquilo até aí, gente? Para a gente acompanhar aí, beleza? Vamos lá, galera. Então, para a gente fechar aqui essa Guerra Civil Espanhola, é importante a gente entender o seguinte. Primeiro, fatores importantes aqui para a gente gravar, que eu acho que cai muito em Enem, esse tipo de coisa. A Guerra Civil Espanhola, como a gente falou ali e tal, que ela é a base do início da Segunda Guerra Mundial, isso aí a gente já falou. Então vamos fechar aqui. De um lado você tem aqui liberais, republicanos, anarquistas, socialistas, todo mundo ligado a essa visão democrática, de liberdade, que estão a favor da República, estão lutando a favor da República. E do outro lado você tem o Partido Falangista, e você tem os militares, liderados aí pelo Francisco Franco, e você tem a Igreja Católica e os conservadores ali do outro lado. Esses dois eixos aí. Vimos aqui que os países que estão de fora aí, como Inglaterra, França, Estados Unidos, a Alemanha e a Itália, fazem um acordo de não participar e não se intrometer na Guerra Civil Espanhola, mas nós vimos aqui que a Alemanha e a Itália vão mandar armamento para Francisco Franco e que Francisco Franco ele vai utilizar muito esse armamento, principalmente aviões alemães, com as bombas incendiárias alemãs. Isso é tão importante que entender o seguinte, que Francisco Franco ele não atacava só regiões militares, ele atacava também cidades, a população civil. Inclusive tem um ataque na cidade de Guernica, que vai destruir a cidade e matar um monte de gente. E o negócio foi tão horroroso, foi um massacre tão grande, que lá na França, o pintor Pablo Picasso, quando ele soube disso, ele ficou horrorizado. Ele vai pintar um painel chamado Guernica, em homenagem às vítimas do ataque, de Francisco Franco à cidade de Guernica. Então é interessante você perceber isso, porque isso aparece muito no Enem. Outra coisa, nós falamos aqui, a União Soviética ela vai mandar equipamentos também e vai fazer uma convocação de jovens para lutar numa força a favor da liberdade democrática dentro da Espanha. Inclusive um grande autor, o George Orwell, que falei aqui, ó, ele provavelmente esse ano ele deve cair no Enem, se eu não me engano já está na lista lá dos livros para serem lidos do Enem, ou não sei se é Enem ou se é da UERJ, ele vai cair, e então ele vai para a guerra para lutar contra o fascismo, ele vai para a guerra para lutar contra esses fascistas apoiados aí pelo Partido Comunista da União Soviética. E outra coisa importante também que já outro autor aí que é famoso, que também já caiu em vestibular, que eu não sei se vai cair esse ano, é o Ernest Hemingway, que ele vai escrever um livro famosíssimo, que é Por Quem os Sinos Dobram,
né? Esse livro aí, inclusive, ele vai virar filme, ele vai virar música, inclusive, do Metallica. O Metallica ele vai cantar uma música falando sobre isso, sobre esses jovens que foram lutar, né, pela democracia dentro da Guerra Civil Espanhola. Então é importante aí também, é outro fator para amarrar aí para a gente na Guerra Civil Espanhola. Outra coisa, então como termina aí a Guerra Civil Espanhola? 1939, tomada, né, de Barcelona aí pelo Francisco Franco. Os falangistas agora tomam poder e o Francisco Franco vai instaurar uma ditadura fascista na Espanha. Mas o país está todo destruído, todo arrebentado, é um país não industrializado, ele vai se manter fora aí da Segunda Guerra Mundial, como um país aí neutro, né? Como a gente falou aqui, Portugal e Espanha, eles têm governos fascistas, mas eles ficam neutros aí da guerra, se mantém na neutralidade, porque, primeiro, por causa das colônias, aí Espanha, Marrocos, né, que necessita dela, um país não industrializado que vive de exploração de colônias, evitar que algum país tente tomar suas colônias aí na guerra, então tenta se manter uma neutralidade para todos os lados, aí, até porque também o país está destruído de uma guerra civil aí monstruosa e que inclusive aí você tem o que eles chamam de sombra branca, né, que durante todo o período, mesmo depois da Guerra Civil Espanhola, os falangistas, eles vão fazer massacres, entrar em cidades e fuzilar pessoas, multidões, enterrar multidões aí, de opositores durante todo o período falangista aí. Você tem aí o assassinato de fuzilamento e assassinato de pessoas que eram contra o sistema fascista dentro da Espanha. Tranquilo até aí, gente? Então a gente viu aqui hoje aí, fechamos aí todo o processo do que a gente chama aí de primavera fascista. Então agora na próxima aula a gente já vai pegar aí Segunda Guerra Mundial, falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Gente, tranquilo? Espero que esteja tudo bem em casa com a família de vocês. Muito cuidado com a saúde aí. Fica tranquilo, respeita aí as determinações da Organização Mundial de Saúde, tá ok? No mais, estamos aí seguindo. Fui!